Opa, bom, meu nome é Guilherme Palácio e sejam muito bem-vindos a esse meu cantinho da internet. E esse daqui é o Nem Te Contos, aquele quadro onde eu leio e reajo a histórias do Reddit. No episódio de hoje, acho que dá pra ver, um especial de Natal. Bora lá? Aí eu vou colocar o óculos porque eu sou míope e eu não consigo descer. Começou a cair água lá fora. Eu espero que não interfira muito no áudio. Enfim, todas as histórias de hoje são do subreddit Eu Sou Babaca. Um subreddit brasileiro que adapta a ideia do MIS. É um subreddit onde as pessoas postam situações onde elas acham que elas foram babacas, para a comunidade julgar se elas foram babacas, não foram babacas, se todo mundo é babaca, se ninguém foi babaca, se faltou informação ou se a história é completamente uma fanfic. Nossa primeira história vem do usuário Subject Not Found. E ela é chamada Eu Sou Babaca por comprar um presente de Natal melhor para meu sobrinho. Natal tá aí e minha irmã do meio, a mulher de 45 anos, vem querer combinar os presentes das crianças, pois ela não sabe o que comprar para minha filha, uma mulher de 4 anos, e para meu sobrinho, homem de 16. Minhas irmãs têm um problema que é que todos têm que ganhar tudo igual ou de valor equivalente. Isso já deu briga aqui em casa várias vezes, a ponto que minha irmã sempre diz para eu, um homem de 28 anos, não contar quando eu ganho alguma coisa. Depois que eu e a mais velha, Ellie, mulher de 46, falamos, demos sugestões que certamente serão ignoradas como sempre, e a perguntou o que compramos para as nossas crianças. Eu comprei roupas para as minhas sobrinhas, mulher de 12 e 14, as filhas da A, mas não queria comentar o que eu comprei para o meu sobrinho. Depois de muito ela insistir, eu falei que eu comprei um monitor novo para ele. A A perguntou o valor e eu não disse. Deu pra ver que ela ficou incomodada, mas vida que segue. Ontem ela mandou uns áudios pra mim falando que pesquisou sobre monitores gamer e ela acha que não é justo o guri ganhar um presente caro e as filhas dela ganharem roupas, e que eu deveria pensar nisso. A questão é que a família da A ganha muito mais do que eu e Ellie juntas. Eles gastam uns 300 pilinhas a sair por mês. Me identifico um pouco. As gurias têm de tudo, e a A não tem a menor noção da disparidade entre a família dela e a nossa. Eu, a Ellie, somos mais humildes e o guri merece um presente legal, e sei que ele ia ficar pensando pra Ellie comprar no momento. Agora tô ignorando a A, pois não sei o que falar pra ela. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, e explicar a situação parece que não adianta. Eu tô fazendo errado de dar um presente melhor pro guri? Assim, eu fico meio confuso entre não é babaca, todo mundo é babaca. Que assim, é uma situação complicada, de fato. Família, no geral, seres humanos, são bichos complicados. Tanto que hoje eu escolhi não ser eu sou um elfo. Mas eu acho justo a tal da A querer colocar essa ideia de que é justo cobrar um valor X no presente e dar um valor equivalente no presente da outra criança. É justo fazer isso daí. Só que o jeito que ela tá fazendo não parece muito bom. Eu acho interessante colocar que o autor da história, que é o tio das crianças, ele não tem obrigação necessariamente de seguir essa regra. É um negócio que é imposto, né, para ter uma certa noção de ordem e justiça na família da A. Assim, querendo ou não, ele não é obrigado. Então, por isso eu tô em dúvida entre ele não ser o babaca, porque ele não é obrigado a ter que lidar e se encaixar nas regras que a irmã colocou sobre ele, para cuidar dos filhos dela. Mas aí, por outro lado, eu acho que todo mundo pode ser babaca, justamente porque são os filhos dela, né? Ela tem esse controle, apesar do moleque ser adolescente. Enfim, é uma situação chata, uma situação complicada. A comunidade julgou ele como não sendo babaca. E olha só, tô vendo aqui as estatísticas da comunidade, parece que 75% votou que ele não é babaca e 25% votou que falta informação para conseguir dar o veredito dessa história. Então, eu acho que a minha confusão faz um pouco de sentido. Não, você não é babaca. Se a sua irmã não tem noção do quanto gasta com as filhas e pensa que você e sua outra irmã têm o mesmo dinheiro que ela sim é a babaca. Enfim, falta um pouco de informação. E a Ellie com o monitor? Será que ela não consegue falar com a A sobre isso? E a mãe? A A faz isso sempre, em vários âmbitos, ou com presente ela é mais rígida? Gente, comunicação assertiva, pacífica, seria ideal para manter a harmonia de vocês, se vocês quiserem seguir interagindo umas com as outras. Deixa claro que você a compreende e pedir para ela te compreender nisso. Não é como se fosse uma coisa para você usufruir sozinha. É para um sobrinho dela também. Caso ela ache ruim, ela pode compensar o valor dos presentes dela e tudo certo.
Essa história vem do usuário Chunkerpedia, chamada Eu Sou Babaca por Não Querer Minha Tia na Minha Festa de Natal. Minha tia, vamos chamá-la de Brena, é uma pessoa que eu realmente considero uma sociopata em série e eu não consigo entender como que minha mãe e minha outra tia, Alice, ainda querem ela em nossas vidas. A lista de coisas que a Brena já fez inclui jogar água quente em mim e me causar queimaduras de 2º grau quando eu tinha 8 anos, meu Deus do céu, roubar o marido da tia Alice, roubar dinheiro da aposentadoria do meu avô, comentários maldosos sobre as aparências de todo mundo no geral, me acusar de usar drogas apenas para causar conflito, inventar boatos diversos para causar intriga, tratou mal meu namorado quando trouxe ele a um jantar de família. Ela também não chama a gente para festas dela. Por que eu deveria chamá-la? Eu, mulher de 28 anos, moro junto com minha mãe e escutei minha tia Alice perguntando por que não chamá-la, já que chamamos todos em particular, menos ela. Na minha opinião, não vale a pena ter uma pessoa que trouxe tanto mal pra gente, sem remorso algum, em uma comemoração. Mas minha mãe e a Alice acreditam no perdão ou algo do tipo. Sou babaca por isso? Eu acho que a autora do post não é nem um pouco babaca. Eu acho que ela tá com toda a razão de não querer essa tia maluca, né? Essa criatura na festa de família dela, principalmente no Natal, que é pra ser um negócio tipo família, feliz, alegre, comemoração e tal. Se fosse eu também preferia ficar longe. E a comunidade do subreddit julgou ela como não sendo babaca, que eu acho que com toda a razão. Não é o babaca, mas é incrível como toda família tem um parente extremamente babaca, que por algum motivo todo mundo entuba ao invés de fingir que não existe e não convidar para nada. Eu acho que isso realmente, se tratando de Brasil, é uma coisa que é infelizmente comum, a gente ter famílias com parentes um pouco perturbados assim. Na minha família mesmo a gente tem alguns casos de pessoas com atitudes meio problemáticas assim. Ninguém é o babaca. Tirando a trouxa da sua tia, sua mãe e a irmã dela têm esse direito de chamar ela pro Natal. Mas tu também não é obrigado a gostar nem mostrar os dentes pra gente otário. Eu acho que tem essa dualidade de, ao mesmo tempo que, se a festa for especificamente dela, da autora do post, ela tem o direito de não convidar. Agora, se é uma coisa que depende da mãe dela, da outra tia, que nem ela citou, realmente aí é coisa da maioria. Se a maioria concorda em chamar essa tia maluca pro final do ano, o que a autora do post pode fazer, né? Nossa próxima história vem do usuário Luquinha Noceda. Eu sou babaca por querer um presente de Natal? Bem, não sei direito como começar um post no Reddit, mas vai ser um texto curtinho, então eu acho que não precisa de introdução. O fato foi o seguinte: eu tinha ido em uma loja comprar os presentes de Natal da minha irmã e da minha prima, 2 crianças de 7 e 8 anos. Até aí de boa, fui só pra acompanhar. Não queria nada a princípio, porque mesmo que eu gostasse de algumas coisas, como um Nintendo Switch ou um boneco do Sylveon, os preços eram absurdos. Talvez ano que vem o Switch saia, se eu me comportar, segundo a minha mãe, enfim. Pra vocês terem uma noção, um bonequinho do Silvio estava custando R$170 praticamente. Ele não era nem grande, uns 5 centímetros no máximo. Enfim, eu não queria gastar o dinheiro da minha mãe nessas coisas que eu realmente não iria usar. Bom, eu só compro esses bagulhos inúteis quando é com o meu dinheiro. Eu tenho uns 5 Funkos que eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Mas desde que eu comecei a trabalhar, meus pais têm ficado meio chatos em relação ao dinheiro. Se eu quero alguma coisa, por exemplo, um sorvete ou algo do tipo, eles dizem pra mim comprar com o meu próprio dinheiro. Meu salário é R$100 por semana. Pode parecer muito, mas é bem pouco quando eu coloco tudo na ponta do lápis, a conta simplesmente não fecha. Mas enfim, quando eu e minha mãe estávamos na loja, eu fui pra seção de brinquedos, só dar uma olhada e apertar alguns botões pra fazer um barulho. Gosto de fazer isso. Então foi quando eu vi um drone com um preço bom, lindo, de cor vermelha. Bom gosto. Lindo, de cor vermelho e branco, por R$ 299,90. Sim, era um pouco mais caro do que a maioria dos brinquedos ali. E mesmo com esse preço, eu decidi levar para minha mãe ver. Queria que ela visse e aprovasse minha compra. Na minha cabeça, eu já iria sair da loja com o brinquedo na mão, mas não foi bem assim. Ela achou muito caro para um drone que não tinha câmera. Então me mandou devolver e se eu quisesse pegar outra coisa mais útil, e ainda me lembrou que eu não era mais criança e que eu mesmo tinha falado que não queria brinquedos pois eram muito infantis. Mas aquilo era diferente. Estava na seção de brinquedos, mas era algo para crianças mais velhas, até mesmo adolescentes. Continuei insistindo por um tempo até que ela me convenceu que veríamos isso depois. Eu, ingênuo, acreditei, então voltamos para casa. Até sonhei que estava mostrando o drone para a menina que eu gostava. Então, no dia 23, nós saímos de novo. Dessa vez para comprar algumas coisas para a janta de Natal. Não me lembro bem, mas sei que voltamos àquela loja atrás de alguma coisa. Tá meio embaralhado na minha memória.
Mas então eu fui pegar o drone, para que ela pudesse comprar. Afinal, ela estava com um glorioso cartão do meu pai. E quando eu fui procurar, cadê o drone? Não tinha mais. Só haviam sobrado os pequenos. E o grande, com preço muito parecido aos pequenos, já havia sido comprado por outra pessoa. Me senti muito mal naquela hora, porque eu sabia que se eu tivesse comprado há alguns dias atrás, eu poderia estar com ele. De qualquer forma, voltei para perto da minha mãe e disse que o drone não estava mais lá. Ela me tranquilizou, dizendo que iríamos em um camelô comprar um drone. Eu botei fé, até porque lá a gente acha de tudo. E achamos o drone, era mais caro, mas era um modelo diferente, com câmera, e era um pouco maior, com luzes, eu achei legal. Mas me desapontei quando a minha mãe disse que eu precisava perguntar pro meu pai. Por quê? Vocês perguntam. Afinal, o cartão é dele e o dinheiro é dele, né? É, mais ou menos. Eu planejava pagar pelo drone, como eu já disse, eu trabalho, mas eu precisava de um cartão para pagar parcelado, porque eu não tinha aquele dinheiro todo. Até pediu da minha mãe, mas ela disse que não tinha limite. Agora, meu pai é um homem peculiar. É ótimo como pessoa, mas como pai, nem tanto. Nossa relação é de puro controle. Embora eu tenha vivido momentos felizes com ele, e ainda viva, na cabeça dele eu preciso obedecer a ele a todo custo. Não posso expressar minha própria opinião, até porque eu não tenho uma nessa casa. E uma coisa que ele gosta de fazer é controlar o meu dinheiro. Como? Bom, ele não pega minha grana ou algo do tipo. Ele só é muito chato com as coisas que eu compro. Por exemplo, se eu compro sorvete, já vai ter mais sorvetes de novo, ou um boneco, mais um pra ficar largado. Deu pra entender, né? Enfim, tivemos um breve debate sobre o que deveríamos fazer, e a minha mãe disse para a vendedora que voltaria na manhã seguinte, caso entrássemos em um acordo. Mas eu ainda precisava falar com meu pai sobre isso. Coisa que eu não fiz justamente para evitar estresse. Comi muito aquela noite. Me arrependo. Não por ter dado dor de barriga, até porque não deu, mas não tive muita coisa para comer no dia seguinte. Só estava abafando a minha frustração com comida. Não é como se o drone fosse caro para os meus pais. Minha mãe me ofereceu para comprar um relógio de R$300. Um relógio. Não é como se nossa situação financeira estivesse ruim. Pelo contrário. Meu pai me disse que vai pagar 3 mil em uma reforma de câmara fria para armazenamento de produtos que minha família vende. Ou seja, falta de dinheiro não é. Mas de qualquer jeito, trabalhei de manhã no dia 24 e perguntei para minha mãe se a gente ia depois do expediente. Ela perguntou se eu tinha falado com meu pai, respondi que não. Então eu só subi para casa, almocei e passei a tarde cabisbaixo. Só no meu celular e eventualmente jogando no PS4. Eu não estava só abalado por não ter conseguido o presente, mas também por algumas coisas pessoais que aconteceram. Recebi umas mensagens emocionantes, mas isso é um assunto para outro post. Em certo ponto eu adormeci com o volume da televisão alto, tocando algumas músicas. Até que fui acordado pelo meu pai e pela minha irmã de 8 anos. Ele perguntou se estava tudo bem, e quando eu respondi que sim, e que só estava ouvindo música, ele me mandou baixar o volume da televisão. Assim eu fiz, e saí finalmente do quarto para comer alguma coisa. Minha mãe me chamou pro quarto e disse que não iria poder comprar meu drone, mas que ela ia ver isso na semana que vem. No caso, essa semana que eu tô postando. E perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Nos abraçamos e eu fui fazer algo para mim comer. Panqueca, se não me engano. Agora, depois disso tudo, eu consegui o que eu queria. Bom, tecnicamente ainda não, mas dá para entender o que eu quero dizer. E mesmo conseguindo, fiquei em dúvida. Fui babaca por pedir um presente desses? Acho que só fiquei com inveja porque minha irmã iria ganhar algo e eu não. Enfim, fui babaca? A comunidade votou que o autor do post não foi babaca. E eu concordo, eu acho. Assim, o autor não fala a idade que ele tem. Mas do jeito que ele escreve, dá a entender que ele é pelo menos um adolescente, tipo... Vamos colocar um jovem aprendiz? Ele tem o dinheiro dele. Eu acho que se ele tivesse conseguido se expressar na hora, que ele ia pagar com o dinheiro dele, que ele precisava do cartão do pai só para parcelar, eu acho que ia ficar muito mais tranquilo. Até ele mesmo reconheceu que ele estava numa situação muito emotiva e que por isso talvez ele tenha agido com mais emoção que a situação realmente demandava dele. Eu concordo com ele não ser babaca, só que eu acho que faltou um pouco de diálogo dele para com a família dele. Eu acho que tudo que ele escreveu agora na postagem do Reddit dele, ele podia ter conversado com a família, falando que ele estava incomodado, que a irmã estava ganhando presente e ele não, que ele estava passando por mais situações e que aquilo pareceu maior do que realmente era. Enfim, não foi babaca, mas eu acho que vale uma reflexão. E, antes da gente ir para a nossa última história, se você viu até aqui deve ter gostado, né? Então, lembra de deixar o gostei aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal para ficar por dentro de tudo que eu ainda vou criar por aqui. E a nossa última história vem do usuário... Soisrkv. Esse nome aí. Eu sou babaca por não querer passar o Natal com minha sogra que tá morrendo.
Mas bah, eu e meu namorado estamos juntos já tem quase 3 anos. A relação dele com a família dele sempre foi muito conturbada por ter pais extremamente controladores. Minha sogra tem câncer de mama e virou uma metástase. Espalhou para os ossos e ela literalmente está com um pé na cova. Desde o começo do nosso namoro, que ela me perseguia em todas as minhas redes sociais para me mandar mensagem para tentar arrancar informações do filho dela através de mim, porque ele ficou muitos anos sem contato com eles. Eu sempre bloqueava e ela aparecia novamente com outro fake, dizendo que achava que eu era uma menina boa, mas pelo visto eu era mais uma vagabunda que ia afastar o filho dela. Eu já vou comentar aqui. Isso é uma coisa que eu vejo muito comum de acontecer, principalmente no exterior. Mães que têm esse vínculo meio, não sei, doentio com os próprios filhos. Parece que elas ficam com ciúmes das namoradas dele. Tipo, você não pode roubar o meu filho desse jeito, não sei o que. Eu sou a única mulher que importa pra vida dele. E, assim, eu não tô falando que vai ser porque eu não sei, né? Ainda não li a história completa. Mas eu acho que pode ser um caso assim. Eu nunca liguei ou dei trela pra ela. Apenas bloqueava e seguia a minha vida. Foram poucas vezes que eu perdi a paciência. O marido dela, pai do meu namo, era viciado em Rain. O que é Rain? Peraí. Leite em pó. O marido dela, pai do meu namo, era viciado em leite em pó e ele ameaçava todos os filhos por conta de dinheiro. Mas ela era extremamente dependente emocional dele e apoiava tudo que ele fazia. Cerca de alguns meses atrás ele morreu porque teve uma parada cardíaca. Ele estava internado com broncopneumonia e precisou ser entubado, mas não resistiu e morreu. Ela ficou extremamente depressiva e era ele quem cozinhava em todas as datas comemorativas. Tinha até um livro de receitas só dele. Bonitinho. Após a morte do pai, nós achamos que ela ia parar de ser tóxica, mas o comportamento continuou. No meio dessa esperança, nós recebemos ela na nossa casa para alguns almoços de domingo em família. Curtimos a piscina e conversamos bastante, mas em uma dessas nós vacilamos com um cartão em cima da mesa. Ela pegou os dados do cartão e usou para fazer uma compra online escondida. Quando questionamos, ela disse que eu estava acusando ela para criar intriga, mas pasme, tinha o nome dela na fatura. Gaslight, Gatekeep, Girl Boss. Com isso, ela parou de frequentar nossa casa e meu namorado bloqueou ela novamente. Mas agora ela tá se humilhando perguntando se meu namorado tá bem e mandando recados pela minha cunhada, dizendo que quer passar o Natal com a gente e em troca ela cozinha a nossa ceia toda, só pra não ficar sozinha em casa. Eu neguei. Disse que não queria e nem meu namorado também não queria. Daí ela disse que é uma crueldade eu fazer isso com uma idosa no primeiro ano dela sem um marido que fazia ceias e principalmente porque ela tá doente. Disse que o Natal era uma data de perdão, que eu era uma pessoa muito má e Deus não vive em mim. Ela fala todas essas monstruosidades pra mim e se faz de santo pro meu namorado, quando ele confronta ela sobre o que diz pra mim. Ela diz que eu tô inventando e tentando pôr eles um contra o outro. Inclusive, ela já espalhou pra toda a família dele que eu era uma interesseira, que o filho dela tava preso e sendo dopado por mim, enquanto eu roubava todo o dinheiro dele. Meu namorado sabe que ela é louca e sabe que eu sempre tô falando a verdade. Na maioria das vezes ele fica do meu lado. Isso causa ainda mais revolta nela. Sou babaca por não querer essa doida na minha casa em uma data tão importante. A comunidade, 94% da comunidade, votou que a autora do post não é o babaca. Não é um babaca. Seu namorado quer passar o Natal com ela? Por que ela fica falando com você em vez de falar com ele? Você não tem nada a ver com ela ou com a relação deles. Eu me retirava desse angu de caroço e deixaria eles resolverem. Aí a autora respondeu. Ele não quer. Ele bloqueou ela em tudo, mas ela fica criando fakes para me perseguir e me mandar mensagem. Às vezes manda recado pela minha cunhada também. Amiga, manda essa senhora pra longe, vai. Nem o filho dela quer saber. Imagine você que nem parente é. Na questão do Natal em si, ele pode ir pra casa dela se ele quiser. Não tem necessidade de ela ir pra sua casa. Ela vai passar o Natal sozinha porque o filho dela não quer ver ela. Não porque você não quer recebê-la na sua casa, entende? Não fica dando trela, segue bloqueando e boa sorte. E sabe o pior? Ela fala isso, mas ela tem 5 filhos que ainda moram com ela. O mais novo tem 10 anos. Esse mimimi de passar o Natal sozinha é puro vitimismo. Eu acho que esse comentário já dá uma ideia geral do que essa sogra é, né? Já é meio meme, né? Um meme meio boomer. Apesar da situação dela estando doente é complicada e ela acabou de perder o marido, não acho que vale a pena passar dor de cabeça de correr o risco dela roubar alguma coisa, porque parece que ela tem essa compulsão assim, né? De pegar os dados do cartão para usar para comprar coisa, depois falar que não foi ela, que ela não tinha feito aquilo, sendo que estava o nome dela na fatura. Ela não precisa passar o Natal na casa da autora. Ela pode chamar o filho para passar o Natal na casa dela. Só que aí nem o filho quer
passar o Natal com a própria mãe. Justamente porque ele reconhece a loucura dela, né? Mas aí a autora comenta que ela não vai passar o Natal sozinha. Então eu acho que não tem problema, assim. Eu acho que ela tá certa em impor os limites. Eu acho que essa sogra, ela... apesar da situação dela ser muito complicada, pelo menos aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde, a gente tem o SUS. Então eu acho que desamparada, pelo menos em questão de saúde, ela não vai estar. É só uma questão muito chata, assim, de relacionamento. Dela agir assim, depois ficar fazendo gaslight, fingir que a doida não é ela, fingir que a doida é a autora do post. Enfim, eu acho que ela tá certa de não querer a sogra na casa dela. E se fosse eu também não ia querer. E eu espero que fique tudo bem, né, entre essa família. Pelo menos ela não vai estar sozinha, né? Ela tem os outros filhos lá na casa dela. Enfim, se você tem alguma sugestão de tema que eu possa ler e reagir aqui nesse quadro, por favor, deixa aqui nos comentários. E é os guri, tamo junto e falou!